Olá, sou Fátima Souza, numeróloga cabalística, formada pela turma 13 da professora Vanice Bonavigo, do Armazém da Energia. E o tema que eu trago para essa palestra é sobre Mozart, a infância de Mozart sob a luz da numerologia cabalística infantil. E por que Mozart? Eu resolvi escolher esse gênio musical porque desde muito novo, a partir dos 3 anos de idade, ele já começava a mostrar o seu talento, tá? O pai já observava e essa habilidade dele com o instrumento, com o cravo, né? Porque o pai dava aulas de cravo para a irmã Mariane. Então, os seus 14 anos iniciais de vida foram muito intensos, né? E alguns historiadores até dizem que foi a época mais extraordinária da vida dele. Então, eu quero fazer um paralelo entre o seu mapa numerológico infantil e essas características tão marcantes que ficaram presentes, né? Que foram bem demonstrados nesses anos iniciais da vida dele, né? Bom, Mozart nasceu no dia 27 de janeiro de 1756, na cidade de Salzburg, na Áustria, e ele foi batizado com um nome gigantesco, né, falando de forma aportuguesada, Johannes Chrysostomos Wolfgang Theophilus Mozart, que é esse nome aqui. E seguiu, né, o nome dele de batismo seguiu a tradição católica da época, que era dar os nomes iniciais, o santo do dia, e ele nasceu no dia de São João Crisóstomos. Bom, por ter nascido nesse dia, 27 de janeiro de 1756, o seu número psíquico era 9, a sua data de nascimento dava o destino 11, que é a soma de todos os números da data de nascimento, o destino 11, que é o número mestre. O seu nome, a soma de todas as vogais, dava o valor, reduzindo para um único número, a vibração 3, que é o número de motivação. A soma de todas as consoantes, que dá o número de impressão, tinha a vibração 9. E o seu número de expressão, que é a soma de todas as letras somadas, né, vogais e consoantes, dava a expressão 3, vibração 3. Então, observa-se que ele tem 2 números bem marcantes no mapa dele, 3 e 9, com vibração 3 e 9, e a vibração 11, que é o seu número de destino, que é o número mestre, né? Bom, então eu vou falando da vida de Mozart, né, pontuando algumas coisas importantes e fazendo essa analogia com esses números de vibração. Bom, Mozart com 3 anos de idade, ele já observava a irmã tendo aulas de cravo com o pai. O pai Leopold, a mãe era Ana Maria, e o pai Leopold, e o Leopold era músico também. E dando essas aulas para a Mariane, o Mozart observava e já começava a tocar, a querer mexer no instrumento, e o pai, observando isso, resolveu começar a dar as primeiras lições para ele, né? Esse aspecto é até interessante porque o Mozart ele não teve uma educação formal. O pai é que tomou as rédeas da educação dele, ele nunca frequentou escola, ou seja, ele não tinha amigos da idade dele, ele não brincava com crianças da mesma idade, enfim, mas pelo que os historiadores comentam, isso ele não demonstrava nenhum aborrecimento pelo ritmo intenso de aulas que o pai obrigava de certa forma ele a ter, né? Ele fazia isso com muito prazer, ele tinha muito prazer
com a questão musical, né? Bom, nesses anos iniciais, então, ele teve as aulas, né? Tinha as aulas com o pai, e com 6 anos de idade, em 1762, a família empreendeu a sua primeira grande viagem, imagina, para mostrar nas cortes, né, e tal, o talento do filho, principalmente do filho, porque a Marianne ficou um pouco de lado nessa questão, né? E isso mais tarde trouxe alguns problemas entre os dois, relacionamento dos dois. Bom, nessa primeira viagem eles passaram por Munique, Viena, Bruxelas, Orleans, Paris, Londres, Chelsea e Salzburg. Voltaram para Salzburg em 1763. Quer dizer, foi uma viagem de um ano, quase um ano, e foi assim muito proveitoso para a família e principalmente para Mozart, que ali já começava a mostrar para o mundo, né, o seu talento musical. E no ano seguinte, né, em meados de 1763, eles empreenderam a mais ambiciosa e mais longa viagem, né, que eles fizeram, né? Essa viagem durou 3 anos, imagina, e só voltaram no final de 1766. Eles visitaram Munique, Augsburg, Frankfurt, Bruxelas, Paris, Londres, Haia, Amsterdã. Quer dizer, passaram pela França, pela Holanda, pela Alemanha, visitaram muitas cortes, tiveram contatos com muitos reis, rainhas. Foi uma vida de muito, assim, de muito conhecimento também para Mozart, né? Tanto que isso fez com que ele fosse multilingüe. Ele sabia falar várias línguas, né? Por tantos países, locais diferentes que ele frequentou. E por conta disso, ele também adaptava o seu nome livremente para essas outras línguas, né? Era uma brincadeira que ele mesmo fazia com ele, né? Bom, isso aí já mostra essa vibração 9, né? Que o 9 tem a ver com essa universalidade, com o 9 abraça o mundo, né? E abraça todo mundo. O 9, ele gosta muito de gente também, sabe? A vibração 9, quem tem um 9 forte no seu mapa, bom, são pessoas, primeiro, muito generosas, né? São pessoas que elas não são preconceituosas, elas não são pessoas interesseiras, né? Elas são curiosas, porque elas querem ter contato com tudo, né? E nisso Mozart, ele viveu plenamente a vibração do seu 9, né? Só o fato de ter viajado tanto, imagina naquela época que era extremamente desconfortável, né? Os meios de locomoção eram muito desconfortáveis e eles fizeram isso, né? A família, né, fez isso assim tantas vezes, e pelo que falam os historiadores, ele não se incomodava com isso, brincava muito durante a viagem, era muito brincalhão, né? O Mozart foi uma criança assim ele era muito emotivo, muito sensível. Aí já fala o 11 dele, né, que é o seu número de destino. Ele perguntava muitas vezes às pessoas, né, a irmã, se ela gostava dele, e ela, se ela por um acaso brincando dissesse não, eu não gosto, ele começava a chorar.
ele tinha uma sensibilidade à flor da pele, né? Que é uma característica muito forte do número 11 também, né? E óbvio que ele, por toda a obra que ele deixou, que ele desenvolveu, que ele fez, ele é até hoje uma fonte de inspiração, né? Porque é uma característica do 11, né? Ser um inspirador para outras pessoas, né? Ele é um líder nato também, e ele sempre foi exatamente isso, né? Bom, ele não era interesseiro, né? Como eu já falei, e deixou mais de 600 obras. Agora, uma característica dele, né, que esse 3 dele também, além do fato dele ter a ver muito com a criatividade dele, que ele foi extremamente criativo, né, e de ser muito amigo, simpático, ele era muito disperso também, ele não tinha a menor capacidade prática, né? Ele deixava tudo a cargo de outras pessoas. Quando ele casou com a Constance, era ela quem controlava, né? Quem gerenciava toda essa parte. Ele ganhou muito dinheiro e gastou muito dinheiro também, o que é uma característica muito forte do 3 também, ser muito disperso, né? E se não tomar cuidado com o dinheiro, vai embora mesmo. Então, isso aí ficou marcado na vida dele também, sabe? Com 6 anos de idade, ele já tinha o seu primeiro honorário, né? Foi quando ele ganhou o seu primeiro salário, vamos dizer assim, né? Honorário, né? Mas, mesmo assim, ele não conseguiu ficar rico. Ele não morreu pobre, né? Mas também não ficou milionário como poderia ter ficado, porque ganhava muito, gastava muito também, que é uma característica do 3, né? Bom, então, falando em relação às suas vibrações características principais, o 3 e o 9, né? Como eu já disse, o seu talento, a alegria, espontaneidade, sensibilidade, tudo isso muito marcado, né? E nas cortes, quando ele visitava, ele fazia questão de ter contato com todos da corte, com os imperadores, e ele ficou muito magoado, por exemplo, uma vez que ele foi em Versalhes e esteve com Madame Pompadour e quis beijá-la, e ela se afastou, e ele ficou muito chateado com isso. Era muito pequeno, né? E ficou muito triste, muito sensibilizado com a frieza dela, né? Bom, as suas cartas, né? Ele redigia de uma forma muito boa, né? Ele sabia, ele escrevia com uma facilidade muito grande. E as suas cartas eram muito brincalhonas, muito espirituosas, né? Às vezes ele assinava o nome de trás para frente, sabe? De uma forma jocosa, vamos dizer assim, de escrever o seu nome, né? E mesmo quando ele estava atravessando momentos difíceis da vida dele, que na fase adulta ele passou por muitos momentos difíceis, mesmo assim ele não perdia o seu humor. O Mozart, ele teve uma saúde muito fraca, mas mesmo com tendo sido acometido por diversas infecções durante a vida dele, né? Desde criança ele passou por diversas infecções, teve febre reumática, teve escarlatina, teve erupções cutâneas, né? Devido a infecções, várias coisas.
muito também por conta da negligência, vamos dizer, do pai, que não quis vacinar os filhos contra a varíola, que era uma doença que acometia muitas crianças da época e matava muitas crianças. Mas por ele ter esse 9 também, deu uma força física para ele, né? Deu essa característica de ser muito forte também, apesar de tantas doenças que ele teve ao longo da vida, tanto que ele faleceu acometido por uma doença que resultou na falência dos rins dele, né? Ele morreu muito novo, com 35 anos de idade, e muito por conta da forma como a saúde dele, né, naquela época não se tratava, não se curava como hoje em dia, obviamente, né? E as formas de cura também que usavam até pioravam muitas vezes a saúde das pessoas, né? E então se viu que durante essa fase da infância, que ele viajou demais, em que ele conheceu muitas pessoas, em que ele teve contato com diversas línguas, onde ele mesmo muito criança, com 8 anos de idade, ele já estava fazendo a sua primeira sinfonia. Então, isso tudo fica muito claro e evidente no seu mapa infantil, com esses números 3, 9 e 11 muito marcados. Bom, eu espero ter ajudado a esclarecer, a falar um pouco sobre a vida de Mozart, e espero que tenham gostado. Obrigada.